Vamos lá, pessoal? Vamos lá, pessoal, vamos continuar? Tá vivo. Bora lá, pessoal, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Fome tá batendo? Fome tá batendo? Se você pensar na fome, tu vai sentir fome. Se tu pensar na tristeza, tu vai sentir tristeza. Agora, se tu pensar no dia que você vai estar tomando posse, você vai tomar posse, tem que ter foco, tá? Vamos aqui, ó, olha só. Olha só. Vocês estão conseguindo captar qual é a ideia que eu tenho de colocar numeração? Tá? Que é questão de organização para ficar mais fácil. Porque senão sai edital. E Lu, o que é estudo? Aí eu só vou dar os numerozinhos para ti, tá? Vai ficar bem tranquilo. Sobre a obrigatoriedade das leis, eu estava falando contigo que pelo princípio da obrigatoriedade, ninguém pode deixar de cumprir uma lei alegando que não conhece. Ninguém pode deixar de cumprir uma lei alegando que não conhece, e deixar de cumprir uma lei dizendo que não conhece, isso é erro de direito. Só que isso aqui é uma regra absoluta? Não. Existem exceções. Até porque a LINDB ela não é aplicada só para o direito civil. No próprio direito penal existe situação. Mas, regra, pelo princípio da obrigatoriedade, ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Essa situação aqui, ela traz um caso específico que é o seguinte. Vocês conhecem todas as leis? Até porque se conhecesse tudo, já tinha engatado meio mundo de concurso, né? Já tinha engatado. E eu estou lutando para saber o CPC, Lu. Imagina, meu Deus do céu. Acontece que nem todo mundo, na verdade, ninguém sabe todas as leis. E como é que vem a LINDB e fala bem assim, ó, não interessa, independentemente de você ter estudado ou não, se descumpriu, vai ser responsabilizado. Isso daqui é por conta de uma teoria. Existem teorias que explicam essa regra. Tem 3 teorias. Nós temos a teoria da presunção legal, a teoria da ficção e a teoria da necessidade social. A teoria da presunção legal, ela diz pra gente que presume-se que todo mundo conhece a lei. Mas me diz uma coisa, será que isso tem fundo de verdade? De forma nenhuma. Então, nem a presunção legal, nem a ficção, porque a ficção é uma presunção que não é por lei. Elas não são teorias amplamente aceitas pela doutrina. Dessa forma, se cair na tua prova, eles vão perguntar bem assim, essa regra da obrigatoriedade das leis, em que a pessoa não pode alegar que não conhece, ela é embasada por conta de qual teoria? Você vai marcar que é a teoria da necessidade social, porque essa teoria é a mais aceita. Por essa teoria aqui, eu tenho essa obrigatoriedade das leis, ninguém pode se excusar alegando que não conhece, por razões de elevado interesse público. É por motivo de interesse público. Não é presunção, eu presumo que todo mundo sabe. Não. Porque se fosse assim, seria bem fácil passar em concurso público. Então a teoria mais aceita pela doutrina é a teoria da necessidade social. E Lu, se cair isso na prova, como é que vai cair? De forma bem simples. Esse princípio da obrigatoriedade das leis tem base na teoria da letra A, presunção legal, letra B, ficção. Aí letra D, eles inventam uma coisa que não tem nada a ver. Você vai marcar necessidade social, tá? Necessidade social. Agora vamos falar sobre aplicação e integração. Aplicação e integração. Aplicação e integração da lei. Sobre a aplicação, nós temos 3 poderes, poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. O que o poder executivo faz? O que o poder legislativo faz? O que o poder judiciário faz? Primeiro, o legislativo. Qual é o papel do poder legislativo? Criar normas jurídicas, não é? Só que o poder legislativo, ele só cria normas jurídicas? Não, ele cria normas jurídicas, ele também fiscaliza o poder
Por que ele fiscaliza o Poder Executivo? Porque é o Poder Executivo que faz a administração pública, que executa essa atividade. É ele que faz a gestão da coisa pública. Tanto que quando eu falo em Poder Executivo, é ali que está educação, saúde, segurança pública, é muito grande. É ali que está o cofre central da grana. Por conta disso, ele precisa ser fiscalizado. E o Poder Judiciário? O Poder Judiciário, ele vai fazer o quê? A aplicação da lei. Quando você tiver um direito, o teu direito for violado, teu vizinho, teu amigo, seja lá o que for, se violar o teu direito, tu vai resolver a coisa no braço? Não, no grito? Você vai chorar? Não, você vai fazer o quê? Você vai olhar para o Estado e vai perguntar, Estado, eu estou com o direito violado, eu quero que você me proteja. Proteção, tutela, tutela do Poder Judiciário, tutela jurisdicional. Essa proteção é dada pelo Poder Legislativo? Executivo não é o poder o quê? Judiciário. Você exerce o teu direito de ação, pedindo para que o Poder Judiciário aplique uma norma. Para que faça o quê? A aplicação. Aí eu te pergunto, o juiz quando for aplicar a norma, ele vai aplicar levando em conta o interesse pessoal dele ou observando o interesse público, o interesse social? Ele não vai observar o sentimento pessoal. É por isso que a Lindbe, ela diz para a gente que na aplicação da lei, o juízo, na verdade, né, tem os tribunais também, ele vai atender aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Como é que eles colocam na prova, Rilu? Copia e cola a lei. Porque se ele coloca na prova, o juiz, na hora de aplicar uma lei, ele vai utilizar o sentimento pessoal, o que ele quer para a vida dele. Aí tu marca que está certo, aí eu te mato. Um negócio desse, pelo amor de Deus. Não pode. Na hora de aplicar a lei, o juiz vai observar os fins sociais, as exigências do bem comum. O pessoal do fundo está escutando? Bacana? Se tiver muito baixo, vocês falam que eu grito, tá? Beleza? Agora, olha só. Isso aqui é a respeito da aplicação. A aplicação não tem segredo. Agora que vem um probleminha, que é a tal da integração. A integração, ela é amiga da revogação e amiga da repristinação. São as três. Integração, repristinação e revogação. Das três, qual é a que mata? Qual é a que ressuscita? Essa daqui é tapa-buraco. Isso aqui é tapa-buraco, então não vem me confundir na prova. Revogação, repristinação e integração. Revogação ela mata, mas ela mata a existência da lei, ela mata a validade da lei ou ela mata a eficácia da lei? A revogação mata o quê? Tu sabe, cadê a segurança? Tu sabe, tá com medo. Tá com medo, para de ter medo. Relô, tenho medo de errar. Medo de errar, velho, ele te tira a tua vontade. Não pode ter medo na hora de errar, é agora. Quando chegar na prova, tu vai tirar de letra. Se eu falo que uma lei foi revogada, ela nunca mais pode ser utilizada? Uma lei revogada nunca... lembra da ultratividade? Então, quando uma lei é revogada, ela deixa de existir? Ela perde a validade? Não, ela perde a eficácia. Eficácia, vigor, vigência, mesma coisa. Ela perde eficácia. Só que tem vezes que essa lei que perdeu a eficácia, eu vou restaurar a eficácia. Agora, se ela tivesse deixado de existir, eu não poderia fazer isso, né? Aí o que vai acontecer? Quando eu restauro a eficácia, quando eu ressuscito ela, não é revogação. Qual é o nome? Repristinação. Agora, o que de acho que é integração? Os juízos, quando eu falo juízo, juízo e tribunal. O juízo, na hora de aplicar a norma, porque se eu tenho um caso concreto, eu vou aplicar a norma. O que ele vai fazer? O juiz ele vai abrir o vade-mecum dele, ele vai olhar para o teu caso concreto, vai procurar uma lei para o teu caso concreto e vai aplicar aquela lei ao teu caso concreto. Aí eu te pergunto, existe lei para todos os casos? Para tudo? Não, existem alguns casos que não tem lei. E quando não tem lei, eu tenho aquilo que a gente chama de lacuna. O que é lacuna? Buraco. Lacuna é buraco. Buraco, ponto. É um buraco. Por quê? O juízo, ele olha para o vade-mecum, procura uma norma para o caso concreto, ele não acha. Então, estou diante de um buraco, tem uma lacuna. O juiz pode se recusar a julgar, alegando que não tem lei? Não tem lei. Gente, vocês têm que entender o seguinte. A lei pode conter lacuna, mas o sistema não. E Lu, como assim?
eu posso ter lacuna na lei, mas o sistema não. Porque o sistema diz o seguinte, se tem lacuna na lei, eu tenho que tampar esse buraco. E como é que eu tampo? Com as fontes de integração. E essas fontes de integração eu utilizo quando eu tenho um buraco, quando eu tenho o quê? Lacuna. E como é que eu tampo o buraco? Com ACP. Com analogia, com os costumes. Deixa eu colocar o númerozinho aqui. Vou colocar o númerozinho. Com a analogia, com os costumes e com os princípios gerais do direito. Pessoal, cuidado. Vocês estudam aqui outras disciplinas como direito do trabalho. No direito do trabalho tem disposição expressa na CLT, dizendo que você pode utilizar a jurisprudência, analogia, equidade, princípios gerais do direito do trabalho, usos e costumes e o direito comparado. Isso é para direito do trabalho. A tua prova de direito do trabalho é trabalho. Quando eu estou falando aqui em direito civil, aí ele pega e coloca na prova. Segundo a LINDB, analogia, costume, princípio geral do direito e equidade é fonte de integração. Aí porque acho que se no direito do trabalho não é, cada qual no seu cada qual. Então, dessa forma, aqui eu só tenho analogia, costume e princípio geral do direito. E esta ordem tem que ser seguida. Então, diante da lacuna, qual é a primeira coisa que o juiz tem que fazer? Utilizar a analogia. Se ele não conseguir utilizar a analogia, é que ele vai utilizar os costumes. E, em último caso, é que ele utiliza os princípios gerais do direito. Então, aqui eu tenho uma ordem de prevalência. O juiz, ele pode escolher a fonte de integração que ele quiser? Não. Primeiro ele usa a analogia, se ele não conseguir utilizar, que ele vai para os costumes, se ele não conseguir, que ele vai para os princípios gerais do direito. Todavia, essa analogia, ela divide-se em analogia legis e analogia juris. E Lu, pelo amor de Deus, eu não fiz direito na minha vida, tu fica falando esses nomes difíceis. E eu acho, pessoal, mesmo quem não é do direito, vai ser dessa aula sabendo essa parada toda. Vai sair tudinho. Como eu disse para vocês, quem já estudou isso vai revisar e vai acrescentar mais algumas coisas, e quem nunca viu vai aprender. Mas é óbvio, o primeiro contato que você tem, você vai ter dificuldade, porque eu vou utilizar alguns termos técnicos. Ah, Relu, mas é muito difícil para mim. Pois é difícil para ti, você tem um desafio, você vai enfrentar o desafio, você vai desistir do desafio. Tu enfrenta ou tu desiste? Enfrenta e vamos para cima com sangue no olho mesmo, tá? Então, a analogia, ela tem de dois tipos. Tem a analogia legis e tem a analogia juris. Eles colocam bem assim na prova. Apenas a analogia legis pode ser fonte de integração. Errado. Tanto a analogia legis quanto a analogia juris. E Lu, o que é analogia legis? O que é analogia juris? Ó, deixa eu rabiscar aqui. Porque imagina que eu tenho uma lei, e essa lei ela fala do, que bicho que eu vou botar? Vou botar o periquito. Já viram aqueles periquitos australianos que tem verde fluorescente, né? Eu acho tão lindo aqueles bichinhos. Aqui tem isso. Periquito australiano. Aqui lá no norte a gente tem muito isso, muito, né? Eles têm várias cores, tem azul, cara, coisa mais linda, né? Que a gente chama... Eles têm várias cores, são pequenininhos, coisa mais linda. Tem verde fluorescente, coisa mais linda. É o periquito australiano. Imagina que eu tenho uma lei, e a lei fala o seguinte, o periquito australiano, sei lá, não sei o quê, beleza. A lei está falando de forma expressa para o periquito. Aí o que acontece? Chega o cachorro. A pergunta é, tem lei para o cachorro? Não, a lei não é para o cachorro, a lei é para quem? Para o periquito. Dessa forma,
Se o cachorro não tem lei para ele, o juiz ele pode se recusar a julgar, certo ou errado? Se não tem lei para o cachorro, eu estou diante de uma lacuna. Então eu tenho que fazer a integração, eu tenho que tampar o buraco. E eu vou tentar tampar o buraco primeiro utilizando a analogia. E o que é analogia? Eu vou procurar ver se tem outra norma parecida, porque não tem. Então, cachorro, tem cachorro vira-lata, tem cachorro pitbull, não tem nada de cachorro. Mas tem periquito, que é bicho. Então, eu vou utilizar esta norma aqui para o cachorro. Eu estou fazendo a analogia. Quando eu utilizo apenas uma norma para tampar o buraco, isso é uma analogia legis. Agora, quando eu utilizo um conjunto de normas para tampar um buraco, é analogia juris. E o que vai acontecer? Tanto a analogia legis quanto a analogia juris, elas podem ser utilizadas como fonte de integração. Só que eu quero diferenciar contigo a analogia de interpretação extensiva. Eu já vou logo matar esse problema aí, diferenciar a analogia de interpretação extensiva, e a gente vai resolver essa parada exatamente com a parada aqui desse exemplo. Que olha só, tem lei para o cachorro? Se não tem lei, eu tenho um buraco, eu tenho uma lacuna, eu tenho que fazer a... Então, eu quero que você pense, observe. Eu utilizo analogia quando tem lei ou quando não tem lei? Não tem lei. Eu utilizo analogia quando não tem lei. Porque se tiver lei, eu vou fazer a interpretação da lei. Então, quando falta lei, analogia. Agora, quando tem lei, aí já não é analogia, é o quê? Interpretação. Então, olha só, no exemplo aqui, existe uma lei e a lei ela fala que, ó, traz uma regra para o periquito australiano. Aí aparecem duas figuras, aparecem o cachorro e aparece o periquito brasileiro. Beleza. A pergunta é, se o juiz aplicar essa lei para o cachorro, é analogia ou interpretação extensiva? Se o juiz aplicar essa lei para o periquito brasileiro, é analogia ou interpretação extensiva? Vamos pensar? Vamos pensar? Um é analogia, o outro é interpretação extensiva. Eu nem expliquei ainda. Vamos pensar? Para o cachorro, é analogia ou interpretação extensiva? Por quê? Não tem lei para cachorro. Para periquito brasileiro, é analogia ou interpretação extensiva? Por quê? Porque tem lei para periquito, só que ela é para o periquito australiano. Ela é restritiva. Ela é restritiva. Mas tem. O que você vai fazer? Você vai estender. Isso aqui é interpretação o quê? Extensiva. Aí, você vai lá no site de questão de concurso, que ele... É aquela questão desgramada lá que o povo se mata por conta dela, que fala do cônjuge e do companheiro. Fala do cônjuge, né? Cônjuge... Beleza. Mas eu utilizo o cocô P3, cocô P4, né? Vocês vão se acostumar. E Lu, o que é cocô P3? Deixa eu te explicar lá o que de acho que é isso, né? Cocô P3, cônjuge, companheiro e parentes em linha reta ou colateral por vínculo consanguíneo afim até o terceiro grau. É porque aí tu vai fazer o teu resumo, aí tu coloca cônjuge ou companheiro em linha reta, isso não é resumo, velho. Agora, quando tu coloca só cocô P3, tu já sabe o que é. Já sabe, cocô P3, cônjuge, companheiro e parentes até terceiro grau. Isso é resumo, porque na hora de você revisar, se tu escreve cônjuge, companheiro, demora muito para ler. Tu lê cocô P3, tu vai embora, tá? Fechou? Acabou que calhou, cônjuge e companheiro virou isso aqui, né? Mas, né, foi coincidência, tá? Cônjuge, coincidência, tá, gente? Cônjuge, companheiro e parente até o terceiro grau. Só que, o que ocorre? Tem lei que ela fala cônjuge. Cônjuge. Aí, beleza, ela fala cônjuge, aí aparecem duas pessoas. Aparece o amigo e aparece o companheiro, a companheira. Para um dos dois é analogia, para o outro é interpretação extensiva. A lei fala cônjuge. Qual dos dois que é analogia? Por que, amigo? E qual dos dois que é interpretação extensiva? Sempre vai ser interpretação extensiva? Não. Porque esse cônjuge aqui, ó, tem situação que tem lei e tem situação que não tem lei para o cônjuge.
E é exatamente a parada lá da questão que o povo se mata. Porque na questão que o povo se mata, uma que foi até do CESP, uma questão foi para direito penal, outra questão para direito civil. Aí no comentário da questão de direito civil, o povo me vem copiar a questão de direito penal. Ah, pelo amor de Deus. Aí para matar de vez, na questão de direito penal, nos comentários copiaram a questão de direito civil. Aí virou Armagedon. Aí o povo, meu Deus, eu não entendo, não sei mais o que eu vou fazer da minha vida, essas bancas que não sei o quê. Filho, presta atenção, você vai resolver questão, primeiro cuidado, observe qual é o grau daquela questão, se é nível médio ou superior. Primeiro cuidado. Às vezes você vai fazer um concurso para nível médio, técnico de tribunal, está resolvendo questão para juiz. Ah, pelo amor de Deus. Quando eu falo em questão, você pega uma prova para técnico e pega uma prova para juiz, não é a mesma coisa. Quando você vai crescer, por exemplo, academia, né? Agora eu entrei em academia, mas eu não vou ficar igual Sobral não, né? Sobral, não, sério, Sobral, gente, ó, cara, eu não tô nem aí, né? Tô nem aí. Vou falar mesmo, o Sobral, mais um pouquinho, ele vai ter que usar sutiã, que o peito dele tá maceta, bicho. Entendeu? Tu viu, né? E parece que ele tem uma almofada no bucho, né? Você prestando atenção, né? Caraca, né? Eu vou trazer um sutiã pra ele lá de Rondônia qualquer dia desse, né? Tem um vídeo dele, eu lembrei, tem um vídeo dele, acho que foi aqui em BH que ele fez um curso, ele botou um sutiã, velho, ficou bonitinho os peitinhos nele, velho. Ele ficou, né? Ficou legal, cara. Mas assim, beleza, né? Daqui a pouco ele, ei, Rilu, que parada aí que ele manda mensagem, ei, Rilu, que parada é essa aí do meu peitinho aí, né? E o Sobral, ele tem, sabe qual é o apelido dele, né? Tu não sabe o apelido do Sobral? Veiudo. Vocês não sabem da história do veiudo. Ah, não vou falar não, ele vai chegar aqui, ele vai ter que falar a história do veiudo. Vocês não sabem da história do veiudo. Na próxima vez que ele vier aqui, e aí, veiudo? Tu vai falar, ele vai ficar nervoso, tá? O apelido dele. Fala pra ele, veiudo. Fala assim, por que tu é veiudo, né? Só não disse que eu falei, mas tá gravado, não tem nem... Não, e os meninos lá da edição, eles gostam de ver o sangue, né? Eles gostam de ver o sangue, eles falam mesmo, olha aí, pô, falou. Mas chama ele de veiudo, eu não vou explicar não, pergunta pra ele, tá? Mas o que acontece? Você vai resolver a questão, toma cuidado. Ó, meu amigo, sangue circulou, vou te avisar uma coisa. Nesse final de semana eu não vou fazer isso contigo, eu vou pegar leve. Levinho. Aí, Rilma, tu já passou tudo da matéria, eu pensei, ixi, meu amigo, eu vou triplicar isso daí, meu amigo, tu vai sair daqui moído. E vão ter alguns sábados ou domingos que eu não vou dar intervalo. Rilma, mas e como é que eu vou fazer? É o que tu assistindo no vídeo. Parei 1.5, tu cansou? Dá um pause no vídeo. O quadro está organizado propositalmente para amassar vocês aqui até a alma, meu amigo. Então vai ter dia que eu vou fazer, hoje não. E vou dividir algumas experiências além do quadro que vão te ajudar bastante. Vai resolver questão? Primeiro, está fazendo concurso para técnico. É igual a academia, o Sobral tá grandão, mas ele começou daquele jeito? Ele nasceu com a almofada aqui? Ele nasceu com o peitão? Não. Ele não nasceu, né? Então o que acontece? Se você pega as fotos do Sobral, tem um vídeo dele que ele dançou lá no TRT 23, ele tá igual meu dedo mindinho, né? Ele tá parecendo um calango, tu viu? Né? Ele tá parecendo... Sabe o que é calango, né? Aqui tem calango? Tem calango, né? Ele tá parecendo um calango, agora não, ele tá parecendo o Ariete do He-Man, né? Chutar, não sei o que é Ariete, não é da minha época, procura no Google, tá? É bem assim o Ariete, macetão. Mas assim, ele não começou grandão, e só, ó, tempo, não é? É de pouquinho. Aí o que acontece? Chega a minha amiga aqui e fala bem assim, não, vou ficar igual o Sobral, agora vou ficar igual o Ariete, né? Aí o que ela faz? Ela chega na academia e quer pegar o mesmo peso do Sobral. Tu não vai conseguir, tu não vai conseguir. Tu tem que começar pegando aqueles pesos bem pequenininhos, não é? Mas não, o cara, homem é assim. Cara, homem é fogo, velho, eu sou homem, eu sei como é que é. O homem vai pra academia, né? Aí ele vê o outro homem pegando um peso maceta e fala, porra, não vou passar vergonha não, velho. Tu é doido. Aí o cara vai querer pegar o mesmo peso, ele tenta a primeira vez, só faz uma morrendo. A veia falta explodir, ele para. Aí beleza, aí ele se toca que ele tem que pegar aqueles pesos bem pequenininhos. Aí ele olha pro lado direito, tem uma mulher com aquele peso bem pequenininho, né? Aí ele, não vou pegar. Ele sai da academia, mas ele não pega o peso pequenininho, não é? Mas tá errado. Quando você vai pra academia, começa com um peso pequenininho, de 500 gramas. Não tem problema, você vai evoluir. 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, 4 dias. Com o passar do tempo, você vai ter uma almofada na barriga e vai ter peitinhos também, tá? Do mesmo jeito que o Sobral. Acontece o seguinte, cara, é fogo, falei, já era, tá? Já era, falei. E não liga que eu sou desbocado, é meu jeito.
Eu até brinco, que eu falo assim, eu saí da pobreza, mas a pobreza não saiu de mim não, cara. É meu jeito, velho, é meu jeito. Quando você for resolver questão, vai fazer para nível médio. Cara, você não tem que fazer questão para juiz. A não ser que tu tá aqui na sala de aula, a gente estudou, tô dividindo contigo, tu tá estudando, primeiro resolve de nível médio. Zerou nível médio, faz analista. Começa aqui, ó, vai crescendo conforme a profundidade do teu concurso. Ah, vou fazer ProJAF, vou fazer ProJJ, e não resolveu nem as questões anteriores de OJAF e AJJ. Mesmo você que vai fazer ProJAF e AJJ, filho, tu entrou na academia, começa pequenininho. Humildade mesmo, na humildade, a gente tem que ter humildade. E vai crescendo para depois pegar as questões de analista. Aí, tipo assim, você já está no nível espetacular que tu precisa de algo mais, que você está louco. Aí, quem sabe, tu pode pegar algumas de juízes, que a maioria das questões de juízes fogem do teu conteúdo. Porque algumas delas, você tem que tomar cuidado que elas cobram leis que não vão estar no edital de vocês. Então, tenham muita atenção. Na hora de revisar, fazer questões, toma cuidado com isso. Segundo cuidado, filtro errado do QC. Então, o que você vai fazer? Quando você resolve questão, tu procura o edital daquela questão? Não, né? Pois eu faço isso. Quando eu vou resolver uma questão, eu abro o edital daquele concurso para verificar o conteúdo programático. Porque às vezes o conteúdo programático daquela questão cobra alguns temas que não caem para ti. Então, na hora que eu vou trazer a questão para ti, cara, me dá um trabalho do cão, velho. Mas, cara, fica muito bacana, porque você vai em cima. Então, quando tu olhar, não tem aquelas questões esquisitas do QC? Observa, senso crítico. Se tem alguma questão esquisita, muito comentário, tem que ter alguma coisa errada. E faz esse serviço de investigação, como essa questão de interpretação extensiva e analogia. Quando eu uso analogia, eu tenho ou não tenho lei? Não tenho lei? É porque no direito penal, para isso, não tem lei. E se não tem lei lá, eu uso o quê? E no direito civil, lá na parte da curadoria dos bens do ausentes, tem lei. E se tem lei, eu não uso analogia, eu faço a interpretação. Então, muito cuidado. Eu não vou chegar para ti e falar bem assim, quando é cônjuge e companheiro, sempre analogia. Não vou falar isso. Depende da matéria. Porque se não tiver lei, é o quê? E se tiver lei? Deixa eu ver se tu entendeu. A lei fala cônjuge. A lei. Amigo e companheiro. Qual dos dois é analogia? Amigo. Companheiro é o quê? Por que amigo é analogia? Não tem um negócio assim, não tem nada aqui. Então é o quê? Analogia. Esse aqui é interpretação extensiva, cônjuge ou companheiro. Entenderam? Beleza. Entenderam a diferença de analogia e interpretação extensiva? Agora que eu entendi, eu sei que tanto a analogia legis quanto a júri são fontes de integração. Integração é tampar buraco. E os costumes também. Cuidado, todo costume pode servir de integração. Todo costume pode servir de integração, certo ou errado? Tem um tipo de costume que não pode, que são os costumes contra a legem. Então, os costumes são, salvo os costumes contra legem. O que é um costume contra a legem? Contrário à lei. A lei fala uma coisa e o costume, ele é diferente disso, tá? E tem os princípios gerais do direito. Princípios gerais do direito. Quando eu falo princípios gerais do direito, pessoal, esses aqui são regras gerais da consciência do povo. Como é o caso de não lesar. Então, princípio geral do direito, ele não está no papel. Então, se ele não está no papel, eu tenho que perguntar, ele pode ser fonte de integração? Pode, mas somente se não houver analogia, se não houver o quê? Costume. Ele é o mais fraco, eu utilizo ele em último lugar. Fechou? Deixa eu deixar esse pedacinho aqui para quem quiser copiar. Agora que eu falei dessa parte da integração, acabou aqui. Equidade, a fonte de integração? Não. Agora vamos falar da interpretação. Vocês já estudaram métodos de interpretação em outras matérias? Aqui? Interpretação gramatical, sistemática, estudaram já? Estudaram? Sobre interpretação da lei. O que é interpretar a lei? O que é interpretar? Interpretar é buscar o sentido da lei. Interpretar é buscar o sentido, a finalidade. Me diz uma coisa. Quando eu vou interpretar, tem ou não tem lei? Tem.
Agora, quando não tem lei, não é interpretação, aqui já é integração. Então, a interpretação é buscar o sentido. Te pergunto, quais leis podem ser interpretadas? Todas. Toda lei pode ser interpretada. Toda lei pode ser interpretada. Toda lei pode. Mesmo que ela seja clara. Mesmo que ela seja clara, que a redação seja fácil, se ele colocar bem assim, apenas algumas leis podem ser interpretadas. Errado. Toda lei pode ser interpretada, sem exceção. Toda a lei pode ser interpretada. Sabe por quê? O juiz, ele vai pegar a lei. Se ele aplicar gramaticalmente o que está escrito na lei, ele está interpretando, fazendo a interpretação o quê? Gramatical. Mas toda lei pode ser interpretada. Só que como que é feita essa interpretação? A respeito do modo que é feita essa interpretação, surgiram duas teorias que caem. Nós temos a teoria objetiva e nós temos a teoria subjetiva. A teoria objetiva, ela diz que o intérprete, na hora de buscar a compreensão da norma, o intérprete, ele vai se ater, ele vai observar só a norma. Ele não leva em conta a vontade do legislador. Perdão. Não leva em conta o legislador. E ela é chamada de mens legis. Mens legis. Já a subjetiva, o intérprete, ele observa qual era a intenção do legislador. E essa daqui ela é chamada de mens legislatores. Mens legis, mens legislatores. Entendi não, Rilu? Você não pode ter palavras soltas na tua cabeça. Vocês estão percebendo que eu estou procurando que vocês entendam, compreendam até o porquê do nome das coisas, para você botar naquela tua memória a longo prazo. Tu olha assim, teoria objetiva e subjetiva. Então, a teoria objetiva e subjetiva. Por que tem esse nome, objetivo e subjetivo? Quando eu lembro a palavra subjetivo, eu lembro de sujeitos, eu lembro de pessoas. Então, segundo a teoria subjetiva, na hora de eu interpretar uma norma, eu vou levar em conta a pessoa que fez a norma, eu vou olhar só a norma. A pessoa, por isso que o nome é o quê? Subjetiva. A teoria subjetiva diz que quando eu for interpretar, eu vou lembrar, o que o legislador, o que o sujeito do legislador, o que a pessoa do legislador queria. Então, na subjetiva, eu observo a intenção do legislador. Por isso que ela é chamada mens, vontade do legislador. Agora, na mens legis, eu observo só a norma, eu não levo em conta a vontade do legislador. Aí ele coloca na prova, teoria objetiva e subjetiva, e tu faz uma prova daqui a 4 meses. Aí tu teoria objetiva, subjetiva. Gente, é igual derrogação e abrrogação. Tu tem que achar um gatilho mental para puf. Se eu falar revogação parcial, é o quê? Já era. Agora, se tu começar a observar que subjetivo tem relação com sujeito, com pessoas, tu não vai errar. Porque ele coloca bem assim na prova. Ao interpretar, eu procuro saber qual era a vontade do legislador, da pessoa do legislador. Se é uma teoria objetiva ou subjetiva. Aí o que acontece? Você entendeu e além de entender, você vai fixando o conteúdo. Isso fica na cabeça. Então, você entendeu o que é teoria objetiva e teoria subjetiva. E quais são os métodos de interpretação? São vários. Não vou colocar todos, até porque você já estuda isso aqui.
tá? Vocês vão ver em outras matérias. Só vou colocar aqui alguns que são importantes quando eles colocam na prova da LINDB, tá? Primeiro, a teleológica. A sistemática. A gramatical. A lógica. E a histórica. A teleológica, eu faço uma adaptação às exigências atuais. A sistemática, eu interpreto em consonância com outras normas. Gramatical, literal. A lógica, eu busco o sentido e a finalidade. Existem N critérios para fazer a interpretação. Só que aqui eu preciso que você tome cuidado com esses 5 aqui. Com esses 5. Inclusive parece que tem livro que inventa critérios de interpretação, né? Ah, não, eu vou botar esse aqui, mas aqueles 5 ali que são os perigosos para ti, tá? Principalmente a teleológica e a sistemática. Quando eu estou falando aqui em método de interpretação, para eu interpretar eu tenho que ter lei. Existem 2 teorias, teoria objetiva e subjetiva. Objetiva, eu não presto atenção qual era a vontade do legislador, eu presto atenção qual é a vontade, olho só a norma. Já na subjetiva, eu vou lá atrás para tentar descobrir qual era a intenção do legislador. Aí eu observo, por exemplo, que a época estava tendo uma briga na sociedade muito grande, porque estava tendo a violência A, a violência B, e o legislador, quando eu foco no legislador, é subjetiva. Agora, olha só, eu foquei no legislador, e na hora de interpretar, eu fico indo lá atrás, observando os fatores históricos que deram nascimento a essa lei. Nesse caso, é método que? Histórico. Não tem como tu errar isso aqui. Do mesmo jeito aqui em relação à lógica. A interpretação lógica é aquela que eu busco o sentido, que eu busco a finalidade da norma. A gramatical é olhar o que está na lei. A lei fala que é 10, é 10. E a gramatical, ela é o quê? Literal. Mas as perigosas estão aqui em cima. A interpretação teleológica é a interpretação que? Sistemática. Na interpretação teleológica, eu tenho uma adaptação às exigências atuais da sociedade. Pelo seguinte, toda lei é justa? Toda lei é justa? Não, nem toda lei é justa. Tem lei que é injusta. Tem lei que se você aplicar de forma literal, de forma gramatical, você leva a uma decisão injusta. Sabe por quê? Porque nós temos leis muito antigas. E uma lei antiga foi para a necessidade da sociedade daquela época. E com o passar do tempo, as nossas necessidades não mudam? Como elas mudam, o que o juiz faz? O juiz ele pega e fala, não vou fazer uma interpretação gramatical. Eu vou fazer uma adaptação às exigências atuais da sociedade. Então, nesse caso, eu estou fazendo uma interpretação que? Teleológica. Então, esse teleológico, lembra dessa letra T e associa a palavra atual. Quando eu falo atual, o T teleológico tem que pular na tua cabeça. Já a interpretação sistemática, sistema. Sistema é uma coisa só, é um conjunto de coisas. Quando eu falo em interpretação sistemática, eu vou interpretar uma lei, observando o conjunto do ordenamento jurídico. Eu vou interpretar uma norma em consonância com as outras normas. Então, aqui eu tenho interpretação teleológica e eu tenho interpretação sistemática. Beleza até aí? Diz uma coisa. Alguém pode deixar de cumprir uma lei alegando que não conhece? Não, ninguém pode. Nunca pode, certo ou errado? Nunca pode, certo ou errado? Caiu na prova. Em nenhuma hipótese, nunca na vida, jamais, nem mortinho da Silva, você pode deixar de cumprir uma lei alegando que não a conhece, certo ou errado?
Toda vez que você vê essas expressões que dão a ideia de totalidade, de exclusão, marca errado. Sabe por quê? A LINDB, ela é só para o direito civil? Ela também é para outros direitos, inclusive o direito penal. Lembra que eu falei que lá tem exceção? Então, ó, ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não há. A lei não fala nunca ninguém. Ela só fala ninguém. Isso é uma regra, princípio da obrigatoriedade. Existem exceções? Existem exceções. Beleza. O juiz, quando ele vai aplicar a lei, na hora de aplicar a lei, ele observa o sentimento pessoal ou os fins sociais? A necessidade da família dele ou as exigências do bem comum? Tu não erra isso de jeito nenhum. E se o juiz ele observar um caso concreto, tem uma ação judicial e ele olha para a ação judicial, ele vai procurar no ordenamento jurídico, ele olha, abre o vadimeco, se o juiz não encontra a lei para aquele caso, eu tenho uma lacuna. O preenchimento da lacuna é com revogação, certo ou errado? O preenchimento da lacuna é com repristinação, certo ou errado? O preenchimento da lacuna é com a integração. Quantas fontes de integração eu falei para ti aqui, Lindbe? 3. Qual é a primeira? A primeira que ele utiliza? Analogia. Eu tenho analogia legis e analogia juris. Qual das duas eu aplico um conjunto de normas? Juris. Na legis eu aplico uma. E qual que pode ser a analogia? Só a legis ou as duas? As duas. Todo e qualquer costume, sem exceção, pode ser fonte de integração, certo ou errado? Tem um costume que não pode, qual que é? Contra a legem. Qual é a terceira fonte? Me diz uma coisa, essa ordem o juiz não precisa seguir, certo ou errado? Existe uma ordem de prevalência. Analogia é sinônimo de interpretação extensiva. Errado. Imagina o seguinte, a minha amiga aqui é Juju, aí ela está diante de um caso concreto, em que não há nenhuma lei parecida, não tem nada de lei. Ela vai fazer uma analogia ou uma interpretação extensiva? Por que analogia? Porque não tem lei. Agora, se ela tivesse uma lei, aí já seria diferente, já seria o quê? É só tu lembrar disso. Porque a analogia é para tampar buraco, a analogia é para tampar quando tiver uma lacuna. Lembra desse exemplo do periquito do cachorro que você não erra. Aí vem a interpretação. Quando eu faço interpretação, tem lei ou não tem? Tem ou não tem? Tem lei. Só que na interpretação tem duas teorias. Teoria objetiva e teoria subjetiva. Subjetiva, objetiva, objetiva, subjetiva, subjetivo, objetivo. O objetivo do subjetivo é objetivar o sujeito. Pronto. Só para enrolar tua cabeça, dar um nó bacana, aí eles colocam bem assim, na hora de interpretar, eu observo apenas a norma. Eu não estou nem aí para o legislador, eu olho só para a norma. Isso é uma teoria objetiva ou subjetiva? Porque se eu presto atenção na vontade do legislador, ela é o quê? Aí tem aquelas duas que eu pedi para você tomar cuidado, a teleológica e a sistemática. Aí cai na prova a palavra atual, exigência atual, exigências de hoje da sociedade. Teleológica ou sistemática? Agora, quando eu falo aplicar, observar todo o sistema, ela já é o quê? Beleza, pessoal. Aí ele coloca observando fatores históricos. Ah, não, fator histórico, teleológica. Putz, grilo, cara, não pode fazer isso não, tá? É tranquilaço. Matei aqui a interpretação.